Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço! Bom, pessoal, essas foram as orações de hoje. Agradeço a participação de todos. Lembrando que você que participa aqui das lives, ou se é a primeira vez que você está participando, se você quiser receber ensinamentos da Rap Science diariamente no seu WhatsApp, é só clicar no link da descrição do vídeo, você vai enviar uma mensagem para mim e eu cadastro você na lista e você vai receber mensagens escritas, mensagens via áudio, semanalmente no seu WhatsApp. Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas e depois falamos do ensinamento de hoje. Vamos lá. Primeira pergunta. Com relação às almas irmãs, a pessoa encarnada, quando morre e vai para o inferno, como fica o grupo das almas irmãs? Os irmãos de alma, eles podem ser comparados aos órgãos de um corpo. Nosso corpo, ele tem um organismo, tem uma série de órgãos, rim, fígado, pulmão, pâncreas, e se algum desses órgãos fica doente, como é parte de um sistema, aqueles outros órgãos, eles vão trabalhar para buscar salvar esse órgão doente. No caso das almas irmãs, se uma delas cai no inferno, isso é um grupo de 6 almas, se uma dessas almas cai no inferno, as outras 5 vão fazer tudo possível para salvar aquela alma, porque ela faz parte daquele organismo. Elas não vão abandonar aquela alma. Elas vão realmente fazer o melhor possível em termos de orientação, de trabalhos de salvação, para que aquela alma consiga sair daquela condição e retornar ao mundo celestial. E pode ser que nessa tentativa elas tenham sucesso ou não. Não é algo garantido. Eu também não sei dizer qual é a probabilidade de dar certo. Porém, se, apesar dos esforços, aquela alma acabar indo para o inferno, se realmente dentro desse grupo de almas irmãs, aquela for para o inferno e não tiver jeito nenhum, infelizmente aquela alma tem que ser desligada daquele grupo de almas, porque as vibrações se tornam muito diferentes e, além disso, como aquela alma vai carregando um karma muito negativo e uma energia muito negativa, a soma total da energia das almas, que é o espírito, ela vai decaindo e aquele grupo de almas ele vai sendo puxado para baixo. E isso vai contra o princípio do desenvolvimento. O princípio existem no livro As Leis do Sol é descrito o eixo vertical, que é o progresso, e o eixo horizontal, que é a harmonia. A gente tem que se desenvolver, tem que ter progresso. Se uma dessas almas realmente acaba caindo no inferno, apesar de todas as tentativas, então ela acaba sendo desligada desse grupo de almas irmãs e ela vai ter, no caso, o período de reflexão ali no inferno. Como a gente sabe, o inferno é um hospital de almas, as almas estão ali passando por um período doloroso de dor, sofrimento, mas elas estão tendo a oportunidade de reflexão, é uma forma de tratamento doloroso, e é dessa maneira que acaba acontecendo. Mas as 5 outras almas irmãs, elas realmente dão o melhor, fazem de tudo mesmo possível para que aquela alma consiga se recuperar, ter a energia restaurada e ainda continuar fazendo parte do grupo das almas irmãs. Próxima pergunta. No caso de relacionamentos conflitantes, a pessoa veio para aprender algo com isso ou se trata de escolhas erradas? É difícil generalizar qual relacionamento é uma escolha errada e no qual ela veio aprender algo. Realmente tem que conversar com as pessoas e buscar entender caso a caso para conseguir dar uma resposta mais assertiva. De toda forma, é importante
sempre encarar os relacionamentos como uma fonte de aprendizado. Acredito que essa seja a melhor forma de encarar um relacionamento. A gente tem uma oportunidade única agora de viver com vários tipos de pessoas. Enquanto a gente está encarnado no plano físico, a gente tem essa oportunidade de conviver com pessoas que têm uma maneira de pensar totalmente diferente da gente. Lá no mundo espiritual, todo mundo pensa igual. Pela lei da sintonia de vibrações, todo mundo vai ter as vibrações semelhantes e você não consegue conviver com pessoas que tenham uma vibração diferente de você. Por outro lado, aqui no plano físico, você consegue conviver com pessoas que têm maneiras de pensar, maneiras de agir totalmente diferentes da sua, e é nesses relacionamentos conflitantes que há uma série de lições, uma oportunidade de autoconhecimento. Por isso eu sugiro que encare os relacionamentos como uma fonte de aprendizado e uma prática de compreensão e de doação de amor também. Acredito que essa seja a melhor forma de encarar o relacionamento e deixa para o futuro daí. O que vai acontecer com esse relacionamento? Deixa na mão do Sr. Alcantara e vai vivendo, vai observando como que se desenvolve. É muito difícil a gente conseguir compreender alguém, mas a gente tem que fazer esse esforço em buscar compreender as pessoas. Para ter uma ideia do quão difícil é compreender alguém, quando você vai numa biblioteca e você olha aquele monte de livro, você pensa, quanto tempo será que vai levar para eu ler todos esses livros? E a alma de toda pessoa, ela tem uma história. E essa alma, ela tem uma quantidade, ela tem uma base de experiências tão grande quanto uma biblioteca. Por isso que é difícil compreender a pessoa, porque você não consegue ler todos os livros de uma biblioteca. E você não consegue também entender todas as experiências que aquela pessoa teve. Mas a gente deve fazer um esforço consciente para buscar compreender aquelas pessoas. Então, realmente, caso a caso, não dá para dizer de maneira geral se é uma escolha errada, se é algo que realmente tem um aprendizado. Mas já que, se for para escolher, é melhor escolher a questão de que existe um aprendizado ali, existe uma lapidação ali, encontrar essa semente de aprendizado e buscar tratar isso como uma forma de aprendizado. Próxima pergunta. Se eu oferecer Qigans, orações com bastante fé, para outras pessoas, o objetivo pode ser alcançado, inclusive se for possessão espiritual? Sim, o objetivo pode ser alcançado. Mas existem outras variáveis envolvidas. Por exemplo, se uma pessoa ela não acredita em Alcantara, ou não tem conhecimento da fé, não tem conhecimento da verdade, vai ser mais difícil ela receber orientações dos espíritos guias. A gente não está dizendo que é impossível, mas é mais difícil que ela consiga ter esse canal aberto para ela receber a luz do Sr. Alcantara e as orientações dos espíritos guias. Esse acaba sendo um agravante, mas mesmo nesse caso, é importante que você continue pedindo os Qigans para essa pessoa. O ideal é orientar, além de pedir os Qigans, o ideal é orientar essa pessoa para a fé. Esse é o ideal, você buscar falar do ensinamento, buscar ouvir aquela pessoa, qual será que é o sofrimento que essa pessoa tem, buscar ouvir ela e orientar essa pessoa com base no ensinamento, para que ela consiga despertar para a fé. Nesse momento, você consegue proporcionar essa oportunidade da pessoa despertar e concilia isso com a prática dos Qigans, continua pedindo Qigans para essa pessoa, até que, e a gente quer acreditar nisso, em algum momento essa pessoa, por vontade própria, ela vai querer começar a recitar os sutras, as orações, ela vai querer ler os livros, assistir as lives, os conteúdos e até mesmo ela própria
receber os Kigans. Então, pedir o Kigan para uma pessoa é importante como um primeiro passo, e isso deve continuar sendo feito. Mas se a gente for pensar a longo prazo, o ideal é que essa pessoa desperte para a fé e ela própria, então, busque praticar o caminho espiritual. A possessão em si é um caso bastante complicado, porque um caso de possessão espiritual, dependendo do nível de possessão, pode levar até 6 meses para conseguir resolver. Não é algo rápido. O Kigan de exorcização, ele é uma medida emergencial. Você, quando tem problemas, você vai numa emergência, porque tem que ser resolvido naquela hora. Mas, além da prática emergencial, você tem que ter um tratamento de longo prazo. Você tem que ter um tratamento que vai evitar aquela possessão. Porque se só ficar indo para a emergência, não vai identificar a causa principal do problema. Então, a longo prazo, é importante que a própria pessoa identifique dentro dela as causas da possessão. O que será que eu estou pensando, falando, que está atraindo o mau espírito? Fazer reflexão em cima disso e entrar no caminho da fé. Esse que é o caminho ideal. É isso que a gente deve almejar. Mas, sim, o objetivo pode ser alcançado, mesmo que a pessoa necessariamente não acredite, conforme você persiste, mas a persistência é importante, você está comprometido semanalmente a receber os Kigans, você tem determinação, você tem paciência, e você vai pedindo, é perfeitamente possível que a pessoa fique livre daquela possessão e entre no caminho da fé. Mas, geralmente, a possessão ela leva um tempo maior para conseguir ser sanada. Próxima pergunta. Como saber qual é a vontade de Deus na minha vida? A religião, a prática religiosa, é a melhor forma para saber a vontade de Deus na sua vida. Ao estudar os ensinamentos, receber os Kigans, ler os livros, praticar reflexão, você vai dar início ao processo de autoconhecimento. Você vai começar a se conhecer. Se conhecer significa você descobrir as suas qualidades, os seus defeitos, as tendências da sua alma, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, no que você é bom, no que você é ruim, o que você tem que melhorar, que tipo de pessoa que você se dá bem. Isso é autoconhecimento. E quando você entra no caminho da religião, você leva a sério o aprimoramento espiritual, você vai entrar nesse processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele vai passo a passo, dia a dia, desvendando a vontade de Deus para você. Aí você vai entendendo a vontade de Deus na sua vida. Não necessariamente essa descoberta ela é algo imediato, no sentido de que a gente acorda um belo dia e fala, agora eu entendo a vontade de Deus na minha vida. Isso pode acontecer, mas o caminho, que é o caminho ideal no sentido religioso, que é o que acontece com maior frequência, esses casos isolados não acontecem muito. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela descobriu a missão dela dentro de um trem. Ela ouviu uma voz e descobriu a missão dela. Mas isso é algo esporádico, é algo difícil de acontecer. Geralmente, o caminho é esse. Você entra no processo de autoconhecimento e com esse autoconhecimento você se conecta à sua natureza divina, você se conecta ao mundo celestial, aos espíritos de luz e nesse momento você vai sendo orientado para entender com mais clareza qual é a vontade de Deus na sua vida. Por isso, todo dia busque uma nova descoberta, um novo aprendizado. Não desperdice o seu dia, não desperdice o seu tempo com reclamações ou com insatisfação. Todo dia busque ter pelo menos um novo aprendizado. Todo dia busque pelo menos ter uma nova descoberta. E sempre pense em como viver uma vida espiritual e aprofundar a sua fé. Dessa forma, a vontade de Deus será revelada para você no tempo
e na quantidade certa. Não necessariamente é o tempo que a gente quer e nem na quantidade que a gente quer. É na quantidade que o Sr. Alcantari proporcionou para a gente e é no tempo que o Sr. Alcantari proporcionou para a gente. A gente deve ter essa consciência e aceitar isso, e é assim que você vai conhecendo e sabendo a vontade de Deus para a sua vida. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Agradeço as perguntas que foram enviadas, realmente perguntas muito boas, perguntas a gente vê claramente de pessoas que estão estudando, estão aprendendo e estão buscando praticar o ensinamento no dia a dia. Então, agradeço as perguntas que foram enviadas, realmente perguntas muito boas, e peço que, por favor, continuem enviando as perguntas. Tenho certeza que o pessoal que está aqui assistindo, todos vocês aprenderam muito com as perguntas. Então, cada pergunta que você faz é a dúvida de outra pessoa. Muitas vezes, uma pergunta que você faz, você, sem saber, você ajudou 10 pessoas, você ajudou 15 pessoas. Então, por favor, toda semana, continuem pedindo as perguntas e espero que as respostas tenham sido o suficiente. Agora a gente vai falar sobre o tema de hoje, o ensinamento de hoje, que é o caminho para a saúde perfeita. Que tipo de pessoa que não adoece facilmente? Que tipo de pessoa que tem uma saúde e uma imunidade forte? Primeiro, pessoas que têm a consciência de abastança. Pessoas que são agradecidas, elas têm gratidão, elas são felizes pela vida que têm. Elas não pedem de maneira gananciosa muito mais do que elas já têm. Pessoas que estão com esse sentimento de abastança, têm gratidão. Esse é o primeiro sentimento de pessoas que vivem com saúde e têm uma imunidade alta. Além disso, elas não odeiam nem têm raiva dos outros. O Confúcio disse há milênios que a raiva é um veneno. Buda Shakyamuni, há 2.600 anos, pregou sobre os 3 venenos do coração: gana, ira e ignorância. É sabido há milênios pela humanidade que a raiva ela é um veneno. Pessoas que são rancorosas, raivosas, é fato que o sistema imunológico dessas pessoas ele enfraquece. Os glóbulos brancos, que são os glóbulos de proteção, eles ficam fracos devido à vibração da raiva. Então, a primeira característica, as primeiras 2 características das pessoas que não adoecem facilmente, das pessoas que têm uma boa saúde primeiro, o sentimento de abastança, a gratidão, e depois, esse controle da raiva. São pessoas que não têm raiva, não são rancorosas. Inclusive, o ódio, raiva, acusação, rancor, quem tem esses sentimentos são muito propensos a produzir uma doença. Não só perder a saúde, como também produzir algum tipo de doença. Por isso a gente deve controlar a raiva. A gente tem que domar essa emoção, a gente tem que dominar isso para conseguir viver em paz. O mundo atual ele está repleto de agressão, de agressividade, de violência. Pode ver, é cheio de agressividade no ar. Por aí tem um monte. Mas a gente deve se contrapor a isso, buscando sorrir mais, buscando expressar a nossa gratidão e tendo consideração pelas pessoas. Quando você tem esse tipo de mente, uma mente de abastança, tranquila, grata, que você está conseguindo expressar a sua gratidão, tendo consideração pelas pessoas, o que acontece? Você está dissolvendo essas ondas de pensamento de ódio e tormento. Então, essa vibração de ódio, ela não consegue chegar até você, porque você está emitindo outro tipo de vibração. Você consegue repelir e até mesmo desviar essas ondas agressivas quando você tem esse sentimento de abastança, essa gratidão, e você consegue dominar a sua raiva. Sorrisos, gratidão, aceitação
você torna-se incapaz de falar mal das outras pessoas, você consegue encontrar as qualidades das outras pessoas. Isso é um grande segredo para o fortalecimento da saúde. E além disso, o uso das palavras. Quando você emite palavras de gratidão, você começa a sarar, porque a vibração da gratidão, ela tende a fortalecer a sua saúde. Por exemplo, uma pessoa, mesmo que ela esteja enferma em um hospital ou em casa, o primeiro passo para a recuperação dela começar é ela agradecer pelas pessoas que estão ajudando ela. A equipe médica, os enfermeiros, as pessoas que estão no hospital, todos que trabalham no hospital, ela tem que parar um momento e agradecer por todos que estão ali. Se está sendo tratado em casa, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, tem que agradecer eles, verbalmente. Que bom que vocês estão me ajudando, muito obrigado pela ajuda. Esse é o primeiro passo para você conseguir melhorar, conseguir curar, se curar, iniciar esse processo de cura. Se, mesmo doente, a pessoa ela fica cada vez mais rancorosa, cada vez mais insatisfeita, querendo cada vez mais atenção, o quadro dela vai piorando cada vez mais. Por outro lado, se ela combate isso, busca mudar a forma de pensar e de falar dela, a tendência é que ela melhore mais rápido. Por isso, quem tiver uma situação de enfermidade ou mesmo quem esteja saudável, a gente tem que ter em mente esses princípios religiosos que ou eles vão ajudar você a se curar mais rápido, ou se você estiver saudável, eles vão ajudar você a fortalecer a sua saúde. Tem, por exemplo, 2 Qigans que são maravilhosos, é o Qigan da cura e o Qigan para a saúde. O Qigan da cura, igual aqui, a gente faz a oração da cura, mas tem a versão, o Qigan da cura, no qual você recebe a orientação dos espíritos guias. E o Qigan para a saúde é um Qigan de agradecimento. Geralmente, quando a gente participa dos Qigans, a gente sempre está pedindo alguma coisa. A gente está pedindo prosperidade, a gente está pedindo coragem. E, claro, essa é uma forma de pedir um Qigan. É importante a gente pedir ajuda para o mundo celestial. Mas Qigans, como, por exemplo, o Qigan para a saúde, é um Qigan de agradecimento. É importante que você, de tempos em tempos, eu sugiro que, pelo menos uma vez por mês, você peça o Qigan da saúde. Porque quando você reconhece que você está saudável e a sua saúde é a base da sua vida, a sua saúde se fortalece. Você pode utilizar esses mecanismos que o mestre Okawa, o Sr. Alcantara nos fornece para aumentar ainda mais a sua saúde. Como a gente viu no início, a gratidão é um sentimento que fortalece a sua saúde. Toda sexta-feira aqui na Reb Science de Jundiaí, a gente tem a cerimônia de Qigans. Eu envio o formulário, a lista dos Qigans e explicações no grupo para quem desejar participar. O corpo dolorido também, ele, na verdade, no ponto de vista espiritual, ele é resultado das pessoas que estão emitindo constantes queixas e acabam se tornando facilmente possuídas por espíritos malignos, pelos maus espíritos. Pela lei da sintonia de vibrações, quando você está insatisfeito, quando você está reclamando demais, a sua vibração ela baixa muito. No momento que você tem essa baixa vibração, você acaba atraindo os espíritos malignos. Você cria densas nuvens escuras sobre a sua mente. Essas densas nuvens, elas inibem que a luz do Senhor chegue até a sua mente. Você cria ali zonas escuras na sua mente e é nesse momento que ocorre a possessão espiritual. Por isso, muito cuidado com as queixas e insatisfações. Como o mestre nos orienta no livro Renascimento de Buda, ao invés de reclamar, respira,
e fica em silêncio. E segue a vida. Se você quer desabafar, escolhe alguém da sua confiança e conversa. Isso é importante. Desabafar, tirar para fora. Isso é chamado de catarse na psicologia. Catarse é algo necessário. Mas o tempo todo ficar reclamando, isso vai criar essas nuvens densas e escuras que vão inibir a luz do Senhor de entrar na sua mente. 90% das doenças é causa espiritual. 80% a 90% das doenças é causa espiritual. Se você conseguir controlar a sua mente e estar sintonizado com o mundo celestial, a chance de você adoecer já diminui de 80% a 90%, diminui para 80% a 90% menos. Então você vai ter uma probabilidade muito menor de adoecer. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai chegando ao final da live de orações. Espero que vocês tenham gostado. Então tem uma novidade na plataforma Verdade em Ação. Qual é essa novidade? Foi lançado hoje, eu fiz o upload hoje à tarde, do curso espiritual básico, que é o beabá da Rap Science. Como a gente sabe, a Rap Science ela tem muitos ensinamentos. 3.000 livros, mais de 3.000 palestras, tem uma série de conteúdos, mais de 50 livros em português, e muitas vezes pode ser difícil entender tudo. Então foi criado esse curso espiritual básico, ele é dividido em 3 módulos e você vai entender toda a base da Rap Science. E entendendo a base, você vai conseguir praticar o ensinamento com mais compreensão. E isso que muda a sua vida. É o fato de você ter uma compreensão profunda do ensinamento. Quando você entende o ensinamento profundamente, você muda a sua vida. E é por isso que esse curso foi criado. É o beabá da Rap Science. Ele já está disponível na plataforma Verdade em Ação. Tem trechos de palestra do mestre, tem alguns trechos de palestras que eu já fiz, que eu compilei, principalmente sobre os 4 corretos caminhos, e tem as explicações que eu fiz aqui no dia também desse curso. Então, já quem quiser entender o beabá da Rap Science e é membro da plataforma Verdade em Ação, já está disponível lá. O módulo, o nome é o beabá da Rap Science. É só acessar e assistir. São 3 módulos, tem em torno de 5 horas de duração, mas a compreensão que você tem vai aumentar bastante. Esse é o primeiro recado. E o segundo é: deixa eu te ajudar a meditar. Esse é o segundo recado. Deixa eu te ajudar a meditar. Por quê? Por quê e como que eu posso ajudar você a meditar? Pode ser que você queira iniciar o hábito da meditação. Só que você não tem tempo e você não tem motivação. Porque é difícil você pegar você próprio, ter vontade de meditar. Você pega aí quarta-feira à noite e fala: hoje eu vou meditar. Aí você vai lá nos CDs, escolhe tal aplicativo. É difícil fazer isso. É difícil criar uma rotina. Mas eu posso ajudar você. Na plataforma Verdade em Ação, toda quarta-feira à noite, em torno das 17 horas, tem um upload de uma nova meditação. Duração de 30 minutos. É feito para quem não tem tempo mesmo. Sempre com ensinamentos. Esse ano já foram mais de 30 gravadas já que estão disponíveis. E por que eu consigo ajudar você a criar o hábito da meditação? Porque eu aviso você via WhatsApp. Você nem precisa pensar. Toda quarta-feira à noite vai ter uma mensagem minha. Ó, fulano, tem meditação nova na plataforma. É só clicar. Se você estiver na frente do computador, você pode praticar na frente do computador, ou você pode, no seu celular, praticar 30 minutos de meditação. Então, deixa eu ajudar você a meditar. A meditação, ela tem muitos benefícios, essa prática. O controle das emoções, você buscar o autoconhecimento. Então, você
criando esse hábito da meditação, a sua vida vai se transformar, você vai ser uma pessoa com mais conhecimento, você vai ter mais sabedoria, serenidade, tranquilidade para resolver os seus problemas. Então, se você quer ajuda para começar a meditar, eu posso ajudar você. Então, esses aqui foram os recados de hoje. O Luiz já comentou aqui, o Luiz realmente é membro da plataforma Verdade em Ação. Tem muitas pessoas aqui que estão na live de hoje, que também são membros da plataforma, inclusive se quiserem deixar um comentário, como fez o Luiz, sobre o que vocês acham da plataforma, seria de grande valor. Bom, pessoal, então é isso. Quem quiser iniciar o curso Beabá da Rap Science, dividido em 3 módulos, está disponível na plataforma Verdade em Ação, a plataforma do Hotmart, e quem quiser começar a meditar, criar o hábito com motivação semanal, é só iniciar também você ser membro da plataforma. Para iniciar é muito simples, o link fica na descrição desse vídeo, você clica no link, você encaminhado para a página de cadastro. Você se cadastra, se torna membro e inicia a prática. E uma boa notícia também na plataforma, essa semana nós superamos mais de 100 aulas. Nós temos agora 101 aulas, palestras, meditações dentro da plataforma. Então, a vitória para a gente aí, batemos mais de 100 meditações, incluso tudo. Meditações, palestras, seminários, cultos, está tudo lá. Então, mais de 100. Então, parabéns para nós.